Nós estamos com o filósofo e músico Tiago de Lima Castro. Ele fez uma participação nesse 10º Enlip falando sobre Herculano Pires. Fala um pouco sobre o seu tema. Bom, o meu tema foi uma pesquisa sobre a obra do Herculano Pires num diálogo com outros filósofos da sua época, em São Paulo, principalmente nos anos 60, nos anos 70. Todo filósofo ele está no seu tempo e responde a questões do seu tempo. Herculano, mesmo sendo um filósofo espírita, não seria diferente. Também está naquele momento, lidando com problemas daquele momento específico. Tiago, Herculano é reconhecido como filósofo na academia? Temos uma obra, por exemplo, do Jorge Jaime, que chama História da Filosofia no Brasil, em que ele cataloga pessoas que exprimiram pensamentos filosóficos no país. E ali consta Herculano Pires. Então, ele fez a graduação em filosofia, foi professor em uma universidade, era parte do Instituto Brasileiro de Filosofia. Não é tão estudado no meio acadêmico, em geral os pensadores brasileiros não são mesmo, mas sim, podemos dizer que ele tem um reconhecimento por toda por toda a formação dele, por toda a ação dele depois. Qual é a base filosófica do Herculano? É o existencialismo? O Herculano ele vai entrar em diálogo com uma série de pensamentos filosóficos diferentes. Ele é mais conhecido pelo existencialismo, devido à sua obra O Ser e a Serenidade, que ele escreveu no final do curso de graduação, mas eu diria que a maior base dele realmente é Kardec. Porque a questão do Herculano é pegar Kardec e colocar em diálogo com os pensamentos que estão ocorrendo naquele momento. Como o existencialismo estava muito em voga nos anos 60, e pelo fato do existencialismo tratar do humano como um todo, aí ele viu uma porta para esse todo, inclui não só o corpo, inclui algo a mais. Herculano coloca a filosofia espírita como uma síntese do pensamento humano, né? Por que ele considera o espiritismo uma síntese? Sempre quando a gente fala em síntese, síntese é pegar um grupo de ideias e sintetizar elementos diferentes. Existiram uma série de problemas que foram tratados ao longo da história da filosofia. O Herculano até vai propor que o maior deles é o próprio problema do ser. Só que cada filósofo, dentro de uma visão do Herculano, vai tratar de um aspecto dessas questões. A partir do momento que o espiritismo propõe uma chave, que é o princípio espiritual e o princípio material, com princípios diferentes, mas sempre unidos para formar a realidade, eu tenho uma chave que eu permito compreender o porquê de toda essa contradição no pensamento filosófico. Porque toda essa contradição, ao longo da história, são aspectos diferentes do ser, como diferentes perspectivas, que quando eu tenho essa chave dos dois elementos, dos dois princípios, eu consigo trabalhar todas essas questões. E a gente está comemorando 100 anos, esse ano de 2014, né, em setembro, do nascimento de Herculano Pires. E a pergunta é por que a obra de Herculano é considerada uma obra difícil de se entender, né? A obra de Herculano ela não é tão, ela é pouco divulgada ou ela é pouco compreendida? Um pouquinho dos dois. O que acontece? O Herculano, por sempre buscar fazer um debate com o seu tempo, ele exige que nós conheçamos os autores do nosso tempo. Para fazer um debate cultural, eu preciso conhecer outros autores. A gente não pode esquecer que no Brasil a ideia de um país onde praticamente todas as pessoas sabem ler é muito recente. Especificamente na filosofia, as obras mais filosóficas são aquelas que colocam mais medo. No caso do Herculano, a filosofia ela teve no ensino, depois de 68 ela saiu.
ficando muito focada na academia. Então, por nós não conhecermos isso, é que a gente tem um pouquinho de medo. Até de dificuldade, né? Até de dificuldade de compreender. Porque a grande sacada dele é isso: vamos colocar o espiritismo em debate com as outras ideias. Se eu pegar o espiritismo, entrar nele e dizer que ele tem validade, sem relacionar ele com nada do seu meio, como eu vou dizer que ele tem validade? É como eu posso dizer que eu posso analisar, por exemplo, uma comida. Vamos imaginar que a pessoa, a vida inteira, só comeu aquele arroz e feijão, aquela mesma receita, somente. Você tem critério para falar que é melhor? Eu preciso experimentar outras culinárias. Aí que eu tenho condição de falar, não, arroz e feijão. E com o pensamento filosófico é a mesma coisa. Então, e é isso que ele realizou, colocar em debate com a filosofia. Só que como a gente não tem esse conhecimento, os livros assustam. Tem outras questões que também muitas... No caso específico do meio espírita, as obras dele de mais crítica doutrinária não foram muito bem compreendidas, então ele acabou ficando de lado. E qual a importância do Herculano Pires na história da filosofia? Não só como filósofo espírita, na história da filosofia, teoria de conhecimento. Na história da filosofia, é exatamente dele ver o espiritismo como possível de dialogar com a cultura do seu tempo. Acho que está aí a grande sacada dele. Porque no século XIX, você falar que algo tem base científica, que saiu do fenômeno, é o suficiente para dizer que aquele conhecimento é válido. É claro que o Kardec não fez só isso, ele sempre defendeu também não somente a observação dos fenômenos e dos fatos, mas o uso da razão para a compreensão desses fatos. Passado o século XIX, dá a impressão que não tem mais como o espiritismo viver dentro das metodologias contemporâneas. Aí chega o Herculano Pires e fala, não é bem assim. A partir dos métodos contemporâneos, da fenomenologia existencial, do próprio existencialismo, eu posso abordar essas temáticas que já estão implícitas lá. Você pertence à Liga dos Pesquisadores Espíritas, né, que é uma liga virtual de pesquisadores criada, né, idealizada por Eduardo Monteiro, que foi justamente, esse centro de cultura é justamente em nome do Eduardo Monteiro, onde está sendo realizado o evento. E dentro dessa liga a gente reúne pesquisadores de diversas áreas de conhecimento. E esses pesquisadores se reúnem nesse encontro anual. Para você da área da filosofia, da música, você está participando do evento. Como é que você vê a importância desse evento dentro do movimento espírita? Eu acho o evento extremamente importante. Primeiro que você está coletando, permitindo que pesquisadores que estão em diferentes locais se reúnam. O fato de terem colocado a inscrição, você enviar um artigo, ser analisado por 2 pessoas, sem ver o seu nome, aí levam as críticas, que é uma prática científica, isso é extremamente engrandecedor para o conhecimento do espiritismo. Para nós lidarmos com o espiritismo enquanto conhecimento, seja científico, seja filosófico, a gente precisa de debate. A gente precisa de produção. O conhecimento parado no livro... Você acha, Tiago, que essa é uma forma do espiritismo ser respeitado no meio acadêmico? A longo prazo, sim. Por que o espiritismo não é respeitado no meio acadêmico? Um dos grandes motivos é que os próprios espíritas, às vezes a gente teme consequências, não é fácil. Pioneiros como Herculano e outros que enfrentaram uma situação muito mais difícil que a nossa,
tiveram consequências para a própria vida prática. Mas sem esse debate científico, sem essa proposição de nós mostrarmos, não, estamos pesquisando o assunto de maneira científica, como é feito, é um grande passo a esse maior respeito com o passar do tempo. E, para terminar, quem hoje está dando continuidade à obra de Herculano? Olha, eu destacaria a Astrid Sayegh, realmente, porque e o IEF. Primeiro, que é levar o conhecimento dos filósofos para a casa espírita, que é algo possibilita ler Herculano, possibilitando ler Herculano, já é uma possibilidade de continuar essa reflexão, ainda mais que a filosofia voltou para o ensino médio. Para as mocidades espíritas, é essencial que tem pessoas na casa espírita que lidem com essas questões. Eu diria até talvez um tanto quanto urgente. E no próprio trabalho dela, como ser para conhecer, que ela articula a teoria do conhecimento espírita de uma maneira muito interessante, que está aí para a gente estudar. Obrigada.